Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Sophie Souza e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, gente. Gente, desde muito nova eu sempre gostei muito de fotografia. Fotografia impressa, fotografia... Nossa, eu via fotografia, praticamente respirava fotografia quando eu era criança. Cresci de uma família que gosta muito de foto, então eu meio que não fugi disso. Quando eu era mais nova, na verdade eu tenho um tio que ele sempre foi responsável, praticamente eu vou dizer que responsável, porque ele, aonde eu olhava, ele estava fotografando a gente, tudo ele fotografava, né, o que acontecia. Eu tenho a minha história de vida praticamente fotografada por ele, os meus avós, os meus tios, as nossas festas, festa junina, todo tipo de festa ele tava fotografando. E teve um noivado de quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, a minha prima ficou noiva. E foi um almoço, né, na casa da minha tia. E a gente tava brincando na sala e esse meu tio, ele fez uma foto. É essa foto. Gente, bom, até então eu nunca tinha visto câmera digital. Até então eu não sabia o que era ver uma foto no visor. E o que aconteceu? Ele chamou a gente pra gente ver a foto. Gente, na hora que eu vi aquela foto, meu coração... foi como se tivesse se apaixonado à primeira vista. Eu acredito no amor à primeira vista porque o amor aconteceu naquele dia, gente. O amor aconteceu naquele dia. E eu falei assim, ah, é isso que eu quero fazer na minha vida. Gente, nossa senhora, eu fiquei muito encantada. Nossa senhora mesmo, nossa senhora da paçoquinha. Meu Deus, eu fiquei encantada. Gente, passaram-se, né, claro, depois daquele dia da festa, com um monte de foto que ele fez da gente, eu fiquei assim, eu falava assim, eu quero ser fotógrafa. Eu contei pra minha mãe isso, que eu queria ser fotógrafa, falei com minha avó, com meu pai, com meu tio, e falava pra todo mundo que eu queria ser fotógrafa, porque eu achava o máximo. Eu via meu tio, achava ele o homem incrível, ele era o meu super-herói na época, porque ele tinha uma máquina na mão e fazia que as pessoas viviam na hora, eu achava isso incrível. Confesso pra vocês que, né, eu fiz meus 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e eu falava, ai, eu quero ser fotógrafa. Eu imaginava, gente, imaginava sendo fotógrafa, até que eu fiz os 15 anos e minha avó me deu de presente uma máquina da Kodak 7 megapixels, essa aqui. Gente, eu arrasava com essa máquina. Eu fiz book de aranha, eu fiz book de formiga, todo tipo de bicho, de inseto. Eu fazia, gente, eu fazia porque eu achava que era incrível. Eu me sentia a fotógrafa das galáxias. E na época era bem comum ter concurso de fotografia de... o que a sociedade é, o que... Nossa, teve vários, eu sempre tentava participar pra tentar ganhar uma máquina profissional. Eu e minha Kodak, era ela no meu bolsinho e eu fazia foto de tudo. Ela é uma câmera que é muito xodozinha minha, eu tenho ela guardadinha, né? Antigamente o cartão dela era de 1 GB. Se não me engano, acho que era de 1 GB. Hoje 1 GB, 1 GB você não faz nada, né? Às vezes uma foto tem 1 GB praticamente, né? Mas enfim. Bom, quando eu completei meus 16 anos, gente, antes de trabalhar com fotografia real, eu trabalhei com outros tipos de serviço. Trabalhei em cozinha e trabalhei em contabilidade, 2 serviços totalmente diferentes do que a minha pessoa realmente era. E quando eu completei 16 anos, na verdade eu tava indo para meus 16 para 17 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar num laboratório de fotografia aqui em São José. Ele era um laboratório e um estúdio. Mas quando eu comecei, eu não trabalhava no estúdio, eu só atendia. E, né, como toda louca, apaixonada por foto, eu ficava imaginando dias, como seria trabalhar no estúdio, ficava. E eu era muito curiosa, assim, sempre fui uma menina muito curiosa, então eu queria saber como as coisas funcionavam, queria saber como que era. E através, né, da curiosidade, eu acabei fazendo o curso da empresa mesmo, né, que eles ensinam, como funcionava a luz de estúdio, como tudo eu me encaixava ali pra aprender. E passou acho que 1 ano mais ou menos, teve umas alterações de horário, essas coisas, não lembro se alguém foi mandado embora. E teve a oportunidade de entrar no estúdio. Gente, eu fui onde eu vi a minha chance, é agora que eu vou entrar pra trabalhar em estúdio e é agora mesmo. Saí, ó, fui a primeira a candidatar, falei, eu tô aqui, eu quero, eu gosto, eu amo fotografia. E eu fiz de tudo pra conseguir a vaga mesmo e consegui. E... gente, quando foi o primeiro ensaio, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, eu tinha pânico, mas muito emocionada de ter conseguido aquela meta. Bom, eu trabalhei nesse estúdio durante 4 anos da minha vida, onde eu trabalhei com acompanhamento, eu fazia gestante, 15 anos, foto de casal, eu fazia lembrancinha, com um monte de coisa. E eu posso dizer pra você que eu tenho o selo de Silvanade, né? Fotos, como a gente falava, edição perfeccionista, selo Silvanade.
Ela era a minha gerente, que era uma pessoa maravilhosa que mostrava os mínimos detalhes, gente, os mínimos detalhes. Mas, né, como eu trabalhava de domingo a domingo, né, por ser shopping, esse laboratório, como eu trabalhava em shopping, eu tinha uma, né, eu queria trabalhar muito em eventos, eu queria sair do estúdio, eu queria me aventurar em outras coisas, eu queria fazer foto externa, só que eu nunca tinha feito. Gente, a minha primeira foto externa. Eu ainda vou fazer um vídeo reagindo às minhas fotos antigas pra vocês verem. Todo mundo tem um começo, gente. E como eu trabalhava só em estúdio, né, fotografia de estúdio, iluminação, meu amor, ó, a luz mandou lembranças. E eu queria muito fotografar externo, eu queria muito saber como funcionava eventos, eu nunca tive coragem de fazer eventos. Na época eu tinha conseguido juntar, sabe, com muita dificuldade pra comprar uma D5100, que é a câmera que eu estou filmando, é a minha primeira máquina, né, a minha câmera de entrada pra fotografia. E na época eu tinha medo de fotografar, fotografava também, né, eu chamava alguns parentes, algumas fotos, alguns tios, nossa, tudo eu fotografava também, porque eu queria ser igual meu tio, né. Aí eu tinha uma amiga que ela trabalhava, ela é uma das pessoas que eu conheço maravilhosa de Photoshop, e ela foi trabalhar num estúdio fotográfico, que ele trabalhava com eventos e apenas no estúdio, eles não tinham laboratório, e ela acabou me indicando, e eu acabei entrando nessa empresa. Essa empresa eu acabei trabalhando em eventos, eu trabalhei com o Newborn, porque foi bem uma época que o Newborn começou a ser famosinho, né? O Newborn não é algo tão mais novo, mas ele já foi muita novidade aqui no Brasil, né? E eu trabalhei com o Newborn, só que no meio desses anos todos, gente, eu nunca deixei de estudar. Como eu disse pra vocês, eu era muito curiosa. Então eu vi uma foto, eu queria saber como funcionava aquela foto. Como hoje a informação é um pouco mais fácil, né? Porque você pode, nessa plataforma maravilhosa que estamos, você pode procurar e encontrar tudo que você precisa. Mas na época não tinha o YouTube, assim, não tinha essas informações de fácil acesso, então eu tinha que fazer, era revista, era fotógrafos que poderiam me ajudar, ou dicas de tudo que eu poderia fazer. Eu tinha a curiosidade, como eu falei pra vocês, né, e a motivação de querer saber como funcionava. Bom, eu fiz vários cursos online, né, que eu conseguia depois passar através, como eu trabalhava em estúdio e comecei a trabalhar com eventos com eles, eu consegui colocar, tipo, tudo que eu aprendia, eu conseguia fazer isso na prática. E no meu último ano de estúdio lá com eles, aconteceu uma coisa muito chata, que minha casa tinha sido roubada. E na época eu tava com uma D5100, e eu tinha uma 50mm e não lembro mais que lente eu tinha. Acho que eu tinha flash, eu tinha conseguido comprar o meu equipamento, na verdade. Eu já tinha comprado um tempinho, mas eu tinha conseguido, tipo, pagar ele. Que esse foi a maior bad da minha vida, porque naquele momento eu falei, poxa, a minha vida foi destruída, né? Como eu vou seguir a fotografia, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e eu fiquei, e agora? O que vai acontecer? E foi que eu decidi que eu nunca mais viria de fotografia. Eu apenas vou trabalhar, porque como eu trabalhava com fotografia, né, no estúdio, falei, não me pergunte se eu vou continuar fotografando depois disso, porque eu não quero mais conversar sobre isso. Eu realmente fiquei muito amargurada, eu realmente fiquei cega, assim, eu não queria enxergar dias melhores, porque tudo aquilo que eu tinha investido, tudo aquilo que eu tinha, sabe, juntado pra conquistar meu equipamento, simplesmente tinha ido vazado pelas minhas próprias mãos, porque um filho de fariseu, né, resolveu levar. Tipo, na hora que eu disse que eu não iria mais fotografar, eu me fechei, eu me vedei mesmo, eu falei que eu não queria mais saber de fotografia, ninguém mais falaria comigo sobre fotografia. E aconteceu algum, sabe, tipo, foi enviado um anjo pra mim, porque o nome desse fotógrafo é Beto Santana, ele é um fotógrafo aqui de São Paulo, da capital mesmo, e ele eu precisei conversar com ele pra ser uma conversa que ele, sabe, foi outro gatilho, tipo, não, é isso que eu amo fazer, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou lutar pra fazer. Ele é um anjo de luz na minha vida, ele sabe disso, o quanto eu tenho um amor muito grande, a minha família tem um amor muito grande por ele. Mas não é só isso, mas esse vídeo eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu, como foi, o meu sentimento de perda foi muito forte. E como eu digo, põe seu equipamento no seguro, gente. Na época eu não tinha, mas tem coisas que acontece pra gente aprender, né? Mas enfim, gente, eu saí desse estúdio depois que aconteceu isso. E depois que eu saí desse estúdio, eu falei assim, bom, eu passei praticamente 8 anos da minha vida trabalhando para outros fotógrafos e nunca trabalhando para mim.
Eu tenho 8 anos totalmente dedicados aos meus estudos, a procurar saber como funciona, mas eu sempre usei isso para outros fotógrafos. Por que não trabalhar isso para mim? Bom, a primeira coisa que eu fiz logo que eu saí do estúdio, eu fui fazer um curso de workshop. Na verdade, o workshop aqui eu fiz no litoral, aqui, né, no litoral norte. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, bom, o que eu gosto de fotografar? O que eu gosto de fotografar? Bom, eu sempre gostei de fotografar tudo, família, sempre fotografei tudo. Porém, eu tive um encontro de amores com ensaio feminino. Eu fiz o curso, o workshop que eu falei pra vocês, foi o workshop Pra Dentro da Alma, com a Andréa Russo, é uma fotógrafa aqui da minha cidade também. Ela sabe também, outra pessoa que é uma das minhas maiores inspirações. E, gente, eu fiz esse workshop, o mundo caiu nesse dia, sabe? Não existiu sol nesse dia, só porque eu imaginava fazer aquelas fotos do pincel lindo, azul, mas não existiu sol, não existiu. Mas esse workshop foi o divisor de águas na minha vida, porque através desse workshop eu disse, é isso que eu quero fazer, mas eu quero fotografar mulheres, eu quero retratar o amor próprio, ajudar a autoestima, sabe? Chegar a mulher saindo com, eu tô me amando. E esse workshop foi um divisor, né, como foi pra vocês, mudou muito a minha visão pra diversas coisas. E estou há 2 anos trabalhando praticamente para mim. Confesso pra vocês, né, a gente, quando trabalha pra gente, a gente tem medo, a gente tem mais valor pelo fato porque é o nosso nome. A fotografia não foi um fotógrafo famoso, e sim um fotógrafo de família, onde ele registrava a minha infância, onde ele registrava a minha família inteira. E hoje, né, pra você ver como a fotografia nos surpreende. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou estar contando pra vocês por que asa de azulzinho, por que um urso. E caso você queira deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.